elaborado pela mesa diretora, capitaneado pelo vereador Rico Sardinha, e que eu peço, está secretariando essa sessão, que eu peço para fazer as considerações sobre o projeto Tribuna Cidadã, e em seguida nós vamos convidar o primeiro inscrito para fazer uso da palavra. Estamos aqui hoje, então, dando essa oportunidade ao André Coelho de Freitas, representando a Associação de Moradores do bairro Morada das Garças. O resumo do assunto tratado é o seguinte: o atual Código de Urbanismo traz uma série de impactos negativos para a Praia do Pecado, dentre eles a projeção da sombra dos altos prédios na orla, que diminui significativamente o tempo de utilização da praia pela população. O assunto já foi amplamente discutido e conta com o apoio de várias autoridades e população em geral. Porém, nenhuma medida efetiva foi tomada para a solução do problema e novas construções continuam sendo aprovadas, comprometendo cada vez mais a região. Nesta oportunidade, será solicitada prioridade na revisão do Código de Urbanismo, tratando em separado a região da Praia do Pecado, para que seja dada mais agilidade ao processo, visto que o mesmo já foi amplamente discutido com a população local. Então, feito o resumo da fala, eu convido o inscrito André Coelho de Freitas. Parabéns aos idealizadores e aprovadores do projeto. Ficamos extremamente felizes por estar inaugurando esse espaço que certamente irá aproximar a população da política e trará grandes resultados positivos para a cidade. Para dar início ao discurso, gostaria de pedir uma reflexão aos senhores. Em Macaé, existe algum local de lazer tão democrático quanto a praia? Quem dos senhores, durante dia de folga, férias ou final de semana, não passou um dia de lazer na praia? Além disso, quantas e quantas vezes você ouviu Macaé não tem muita coisa para fazer? Isso de macaenses e não macaenses, reclamando sobre a falta de atividade de lazer nesse município. Bom, o caso é que Macaé, embora tenha um litoral extenso, tem apenas duas principais praias para lazer da população: a Praia dos Cavaleiros e a Praia do Pecado. As demais praias não são muito frequentadas por banhistas, seja pela sua proximidade com o rio Macaé, que deixa a água da praia escura e traz a suspeita de poluição, ou devido ao relevo não proporcionar o banho com segurança, pois são fundas e com ondas fortes. Diante disso, acreditamos que o papel lógico da população e autoridades do município é proteger essas duas praias. Não podemos deixar que uma das poucas áreas do mais democrático lazer seja arrancada da população macaense. E é por isso que estou falando isso tudo. Não, e por que estou falando isso tudo? O caso é que a atual legislação permite a construção de prédios tão altos e próximos da Praia do Pecado que projetam sua sombra sobre a região muito precocemente. Para se ter uma ideia, durante certas estações do ano, às 13h30, a sombra já alcança as pessoas que utilizam o calçadão para lazer e prática de esporte. Às 14h30, já atinge a areia da praia impedindo o banho de sol e tornando a praia literalmente fria. Às 15h30, já alcança os banhistas. Senhores, a praia sem sol não faz nenhum sentido. E o que a população tem feito para mudar isso? Nossa luta pela preservação da Praia do Pecado começou no início do ano passado. Em julho daquele ano, realizamos uma mobilização com caminhada, passeio ciclístico e trem elétrico, onde conseguimos angariar cerca de 1.300 assinaturas de pessoas apoiando a causa e uma ampla divulgação nas mídias locais. Depois desse dia, com um posicionamento incontestável da população, começamos a parte mais difícil do movimento: modificar a lei que define os padrões de construção da praia para que preservássemos o espaço livre de sombra que ainda restou. Senhores, diferentemente do que havíamos pensado, essa nova fase do movimento é a que está dando mais trabalho. Estamos vivendo um verdadeiro carrossel de emoções e surpresas. Devido à repercussão do movimento, ficamos confiantes quando conseguimos, do então prefeito Riverton, o compromisso de encaminhar para a votação o projeto de alteração da lei visando a preservação da região.
O nosso ex-prefeito cumpriu a promessa que havia feito e assim que o projeto chegou à Câmara para votação, antes de o projeto ser votado, tivemos acesso e confirmamos que o mesmo atenderia a nossa necessidade. O projeto de lei estabelecia novos parâmetros de construção para a região que preservariam a Praia do Pecado. Chegamos a comemorar a vitória quando soubemos que o projeto havia sido votado e aprovado pela Câmara sem emendas. Afinal, a partir dali, só ficaria faltando então a sua sanção e publicação, coisa que naturalmente ocorreria, já que eram atribuições do próprio autor do projeto. Então ficamos perplexos ao saber que o projeto havia sido vetado pelo ex-prefeito, o que em princípio nos parecia uma incoerência sem tamanho, fato que viemos a entender logo depois, ao saber que o projeto de lei original, aquele que tivemos acesso e que atendia perfeitamente nossa solicitação, havia sido modificado antes da votação. O ex-prefeito foi coerente em vetar o projeto. Aquele projeto aprovado pela Câmara não era o projeto que ele havia encaminhado. Além disso, esse novo projeto iria ser extremamente prejudicial, não só à região da Orla, mas a toda Macaé. Então tivemos que mudar o foco da causa e passamos a lutar pela manutenção do veto do ex-prefeito, em sessão que iria ser realizada pelos novos vereadores, já por essa Câmara. Envolvemos várias autoridades políticas e distribuímos um documento que tecnicamente alertava sobre a importância de se manter o veto. O Ministério Público foi acionado e solicitou esclarecimentos da Câmara sobre a tramitação anormal do projeto de lei. Estávamos também presentes na sessão em que o veto foi apreciado e inteligentemente mantido por votação unânime dessa Casa. Devido a essa tramitação normal do projeto, acabamos perdendo boa parte de nossas conquistas, pois acreditamos que se o projeto do ex-prefeito Riverton tivesse sido posto em votação na sua forma original, teria sido aprovado e hoje estaríamos com o problema do sombreamento da Praia do Pecado solucionado. Mas como não foi isso que aconteceu, tivemos que recomeçar toda a negociação política para a elaboração de um novo projeto de lei. Realizamos então reuniões com o atual prefeito, Dr. Aloysio, para contarmos toda a nossa história e reafirmarmos o seu apoio para a solução do problema. Vale ressaltar que o nosso primeiro contato com o mesmo foi durante sua campanha eleitoral, onde assumiu publicamente que é favorável à causa. Elaboramos um documento para subsidiar um novo projeto de lei e dar agilidade ao trâmite. O prefeito se comprometeu em avaliar tecnicamente esse documento que foi entregue e, em caráter de urgência, encaminhar um novo projeto de lei para apreciação dessa Casa. Por isso estamos aqui. Viemos pedir aos nossos ilustres vereadores que aprovem esse novo projeto de lei, que será encaminhado pelo prefeito do trânsito. Então, a cada vez que se amplia as obras, mais apartamentos são construídos, formam verdadeiros atratores de tráfego e acaba congestionando um espaço que já é muito disputado socialmente, também considerando que o local ele só tem uma entrada que é a mesma saída. Então isso acaba gerando um problema maior ainda em relação ao trânsito. É claro que o conjunto dessas duas questões, aquela que traz o melhor aproveitamento da praia, que é o patrimônio público, patrimônio natural, tem a questão do tráfego a ser observada, o pleito totalmente adequado da Associação de Moradores. Nós tivemos a oportunidade de conversar isso anteriormente. Houve a questão da mudança dos projetos de lei, que os dois foram assinados pelo prefeito. A Câmara, em momento algum, teve culpa nesse processo. Foi uma situação que aconteceu dentro do próprio Executivo e que acabou tendo como consequência, né, a manutenção do veto e que prejudicou ao pleito da Associação de Moradores. Para concluir, eu quero destacar o senhor André Coelho e a Associação de Moradores de Morada das Garças, que hoje vocês entram na história de Macaé, né, inaugurando a Tribuna Cidadã, que inicialmente foi tão bem explicada pelo vereador Igor, e também inaugurando a Tribuna Cidadã, fazendo um pleito que é um pleito da sociedade macaense, não é só dos moradores, porque a praia é de todos.
enfim, convido os presentes que façam parte, daqui uns dias, de uma audiência pública que nós requeri e aprovamos nessa casa para discutir o Código de Urbanismo do município. Isso vai ser, por mais importante, que nós vamos traçar diretrizes mais consolidadas, embora que a situação apresentada, ela tem um caráter de excepcionalidade, e a gente aguarda que o senhor prefeito envie a casa para apreciação do projeto de lei e colocá-lo em votação o mais rápido possível, e terá apoio integral desses vereadores e, sem dúvida, pela unanimidade da casa. Então, o senhor tem mais alguma coisa a fazer referência? Nós estamos tendo tempo. O senhor dispõe de 3 minutos. Apoiar a causa, que é uma causa em prol da cidade, né, como tudo, como destacou muito bem, Marcos. Muito obrigado a todos aí.